Boa tarde, irmãos da nossa querida Escola Jesus Cristo, que este mês está completando 86 anos. Anos de muitas alegrias e bênçãos, mas também de muito trabalho, de muito esforço e dedicação, de muitos corações comprometidos, tanto aqui no plano físico quanto no plano espiritual. Nós sabemos que lá no plano maior também existe uma Escola Jesus Cristo e que foi fundada 10 dias antes daqui da Terra. Então, meus irmãos, as alegrias e as bênçãos, o esforço e o trabalho acontecem em ambas as escolas. Assim, devemos elevar nossos sentimentos e pensamentos de gratidão a Deus e a todos os amigos e benfeitores espirituais que zelam e acompanham todos os serviços, que são muitos, que existem na Escola Jesus Cristo, como esse em que nos encontramos, denominado Irmãos de Célia Lúcius, dedicado ao estudo de mensagens que acontece às 16 horas de todas as terças, quartas e quintas-feiras. Então, meus irmãos, que Jesus, nosso Mestre, possa envolver e abençoar a todos nós, para que as reflexões de hoje sobre a mensagem Ver e Ouvir de André Luiz, que se encontra no livro Sinal Verde, sejam proveitosas para todos nós. E como diz Emmanuel no prefácio do livro, que ao assimilar a mensagem, possamos angariar vibrações favoráveis que nos facilite a caminhada. Como preparação para a nossa oração, eu vou ler a mensagem de Emmanuel, Na Luta Educativa, que se encontra no livro Bênção de Paz, psicografado por Chico Xavier. Na luta educativa, ninguém nos desconhece a inferioridade de espíritos ainda vinculados aos processos evolutivos da Terra. Sempre que tenhamos as nossas condições imperfeitas confrontadas com as qualidades sublimes que imaginamos nas entidades angélicas. Não nos é lícito, porém, negar os recursos de aperfeiçoamento que já nos felicitam. Somos incipientes no trato de conhecimentos superiores, mas já estamos instruídos quanto à necessidade de adquiri-los. Achamo-nos empenhados a débitos enormes diante de muitas existências transcorridas no erro. No entanto, já sabemos que, se formos leais ao cumprimento dos deveres que os resgate nos impõe, é possível atenuar muitas dificuldades e transpor vitoriosamente as barreiras que nos separam da vitória sobre nós mesmos. Percebemos as fragilidades que nos assinalam a existência para o levantamento de construções morais nos domínios da virtude. Entretanto, já dispomos das mais nobres instruções para guiar-nos no caminho de elevação. Melhoremo-nos melhorando a vida. Aprendamos para ensinar. Impossível ocultar as deficiências de que somos ainda portadores. Conquanto isso, podemos parafrasear Paulo de Tarso, asseverando: dentre os espíritos devedores e imperfeitos, reconhecemos estar em meio dos mais necessitados de regeneração e ensinamento, mas, pela graça de Deus, já somos o que somos. Vamos orar, meus irmãos. Deus, nosso Pai de misericórdia, Jesus, nosso Mestre e Salvador, estamos mais uma vez reunidos em seu nome, com o coração em festa, por mais um aniversário da nossa querida Escola Jesus Cristo. Agradecemos imensamente a oportunidade, Senhor,
de poder contar com essa casa de amor, de estudo e de caridade. Rogamos, Senhor, as suas bênçãos para todos os amigos e benfeitores que zelam por essa casa, que é a casa do nosso coração. E te pedimos, Senhor, que nos ajude a não desviarmos dos ensinamentos recebidos, fortalecendo a nossa vontade de cada vez mais colocar em prática o seu Evangelho. Em teu nome, em nome de nossos amigos e benfeitores espirituais, pedimos permissão para iniciarmos o estudo dessa tarde. Que assim seja. Meus irmãos, antes de comentarmos a mensagem de André Luiz, que nos coube para a tarde de hoje, gostaria de falar o porquê de eu ter trazido a mensagem na luta educativa como introdução à nossa prece. Nessa mensagem, Emmanuel, ele afirma que todos nós já nos encontramos com os recursos de aperfeiçoamentos necessários para a nossa caminhada rumo à nossa transformação íntima. Ele afirma também que mesmo reconhecendo a nossa inferioridade diante das entidades angélicas, mesmo sendo nós incipientes nos conhecimentos superiores, mesmo sendo portadores de débitos enormes, nós já dispomos de nobres instruções para guiar-nos no caminho da evolução. Quer dizer, nós já dispomos de nobres instruções para guiarmos no caminho da evolução. E essa constatação de Emmanuel, meus irmãos, é muito consoladora e digna de gratidão por nossa parte. A todos aqueles que contribuíram para que essas instruções que ele cita, para que esse conhecimento que nós já temos, chegasse até nós. E como estamos no mês de aniversário da nossa Escola Jesus Cristo, eu gostaria que a nossa gratidão fosse enviada ao professor Clóvis Tavares. O apóstolo Paulo, na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 8, ele escreve que foi pela fé que Abraão, respondendo ao chamado, obedeceu e partiu para a terra que deveria receber como herança. E partiu sem saber para onde ia. Meus irmãos, o professor Clóvis fez esse mesmo movimento que Abraão. O povo hebreu, ele passava por muitas dificuldades e sofrimento, quando Deus apareceu a Abraão, lhe prometendo uma nova vida. E pela fé, ele respondeu ao chamado e partiu para a nova terra. O professor Clóvis também, a partir do momento de muito sofrimento e dor na sua vida, pela morte da sua noiva, ele ouviu a um chamado quando começou a ler os livros dos Espíritos, né? E aos 20 anos de idade, ele partiu para uma nova vida também e fundou a Escola Jesus Cristo. Assim, meus irmãos, são as grandes almas, não questionam a ação, não esmorecem diante das dificuldades, mas ouvem ao chamado e seguem, sem saber ao certo onde vai dar, mas com um objetivo firme de seguir os planos de Deus. O professor Clóvis, uma grande alma, que aos 20 anos fundou uma escola espírita. Fundou uma escola espírita porque entendeu que o Evangelho é muito claro no propósito de Jesus, que é inscrever os seus ensinamentos em nossos corações. Assim, a nossa querida Escola Jesus Cristo nasceu do valor que o professor Clóvis deu ao estudo do Evangelho, ao estudo doutrinário e da intenção de seguir os princípios de caridade. Segundo Flávio,
no livro A Saudade é o Metro do Amor, né? Ele diz o seguinte: iniciou-se uma era nova para o espiritismo local, até então conhecido unicamente por sessões práticas. Com Clovis, alvorece em 1935 o espírito da cultura e da caridade. Clovis sempre priorizou na Escola Jesus Cristo o serviço de amor ao próximo e o estudo doutrinário. Em primeiro lugar, deviam se espiritualizar pelo estudo e pelo trabalho, para depois libertar-se das possíveis influenciações. E por quantas vezes a determinação da educação do pensamento e de um serviço altruísta dissiparam as atribulações psíquicas das pessoas angustiadas. Como é necessário, meus irmãos, meditarmos na importância da Escola Jesus Cristo nas nossas vidas, meus irmãos. Porque é na escola que encontramos os recursos necessários ao nosso aperfeiçoamento. E é lá que entramos em contato com as nobres instruções que nos guiam no caminho da evolução. Todos nós trazemos conosco o gene da divindade, mas segundo Emmanuel, para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. E como coincidências não existem, a mensagem de hoje também é direcionada à educação. Ela se encontra no livro Sinal Verde e é o capítulo 15, que nós vamos ler. Ver e ouvir. A visão e a audição devem ser educadas tanto quanto as palavras e as maneiras. Então, André Luiz começa mostrando a necessidade de educarmos os sentidos da visão e da audição, da mesma forma como fazemos com as nossas palavras. É muito comum ouvirmos a orientação para disciplinarmos o nosso verbo, né? Casimiro Cunha, ele tem até um verso que diz: "Há palavras que retém é tua serva querida, mas aquela que te foge é dona da tua vida." Quer dizer, mostrando o quanto o nosso destino pode estar ligado a uma simples frase. Mas a mensagem de hoje nos chama a atenção para a disciplina também do ouvir e do enxergar. O filósofo René Descartes, ele criou a frase "penso, logo existo", sugerindo que o fato de pensar definiria o ser humano. Mas hoje em dia, muito se tem valorizado também as emoções que advêm das percepções do meio externo, captadas pelos nossos sentidos. E assim, algumas pessoas até já reescreveram a máxima de Descartes para "sinto, penso, logo existo", porque a princípio são nossos olhos e ouvidos que captam os estímulos e trazem para o nosso interior, para o nosso coração e para a nossa mente as informações. Então, André Luiz, na mensagem, ele faz essa observação de como deve ser o nosso pensar e o nosso comportamento após enxergarmos e após ouvirmos algo, após sentirmos, pensarmos. Certo? Então ele mostrará como é importante analisar, meditar e discernir o que está sendo acolhido pelos nossos sentidos, para que tenhamos o comportamento adequado para cada situação de nossa vida. Então ele vai começar a descrever. Ele diz o seguinte: em visita ao lar de alguém,
aprendamos a agradecer o carinho do acolhimento sem nos determos em possíveis desarranjos do ambiente. Emmanuel, ele nos diz que o lar, na essência, é a academia da alma e que é dentro dele que todos os sentimentos funcionam por matérias educativas. Por isso, podemos encontrar lares harmoniosos ou não, como relata Humberto de Campos no livro Cartas e Crônicas. Humberto de Campos, ele diz o seguinte: existem pais que não toleram os filhos e mães que se voltam impassíveis contra os próprios descendentes. Há filhos que se revelam inimigos dos progenitores e irmãos que se exterminam dentro do magnetismo degenerado da antipatia congênita, dilacerando-se uns aos outros. Assim, o que a nossa visão e audição devem captar e assimilar ao entrar no lar de alguém, não são essas coisas que são voltadas para o negativo, mas a gente tem que perceber nesse lar a oportunidade de reajuste, a oportunidade dos seus membros de podarem as arestas que existem e que lhes impede a harmonia. Então, com essa percepção, de se voltar para o positivo, desviaremos o nosso entendimento do que ainda não funciona, como ele diz aqui, dos possíveis desarranjos do ambiente, porque sabemos, é ali que vai se encontrar o local, onde pode haver o conflito, mas também o local para ver, a resolução desse conflito. E assim, ao entrar nesse lar, agradecer a essas pessoas que mesmo por conta desses conflitos, elas têm o carinho de nos acolher. É essa a orientação, quer dizer, olha só como mudamos o sentido e a percepção. Continuando. Se ouvimos alguma frase imperfeitamente burilada na voz de pessoa amiga, apreciemos a intenção e o sentimento na elevação em que se articula, sem anotar-lhe o desalinho gramatical. Nós sabemos, meus irmãos, que cada um de nós se encontra no nível evolutivo. À medida que nossa alma se eleva, nós acumulamos uma soma crescente de saber e de virtudes. André Luiz aqui, ele nos orienta que se percebemos que a pessoa com a qual nós convivemos não tem um saber, um conhecimento intelectual necessário para articular frases corretas, bonitas, levando em consideração, como ele diz, as normas gramaticais, que possamos reconhecer as suas outras virtudes e não as suas falhas. Quantos de nós não conhecem uma pessoa muito humilde na forma de se expressar ou na forma de se apresentar, mas que apresenta grandes virtudes no coração? Então, vejamos com bondade e ouçamos com a lógica, André Luiz aí é uma frase dele também, fazendo alusão às duas asas que conduzirão o espírito humano à presença de Deus, que é o amor e a sabedoria, a bondade e a inteligência, como ele cita aqui, seguindo juntas. Continua. Quando que ele fala, veja com bondade e ouça com a lógica. Continuando. Saibamos ver os quadros que nos cercam, sejam eles quais forem, sem sombra de malícia, atinar-nos no pensamento. Meus irmãos, Emmanuel nos diz que a grande luta nossa, enquanto espírito encarnados, não reside no combate com o sangue e com a carne propriamente, mas sim com as nossas disposições espirituais inferiores. Essa é a nossa luta. A luta com as nossas disposições espirituais inferiores. E a malícia
né, que o André Luiz contempla aqui na frase, é uma delas. A malícia é uma inclinação para fazer o mal, uma habilidade para enganar e agir com astúcia, e que faz parte dessas nossas disposições espirituais inferiores. Por isso, temos que nos empenhar em combatê-la, em extinguir as impressões negativas, educando o nosso olhar, educando o nosso ouvir, para que existe, de positivo nas situações e não ficar vendo, apenas as malícias, os quadros negativos. E ele vai exemplificar dizendo, registrando anedotas inconvenientes em torno de acontecimento e pessoas, tenhamos suficiente coragem de acomodá-las no arquivo do silêncio. Então, olha o exemplo que ele cita, registrando anedotas inconvenientes em torno de acontecimentos e pessoas, tenhamos suficiente coragem de acomodá-las no arquivo no silêncio. Quer dizer, notaram que André Luiz, ele escreve que a pessoa tem que ter coragem para não valorizar as palavras inconvenientes em torno das pessoas e dos acontecimentos. E isso acontece porque é muito difícil, como observou o apóstolo Paulo na carta ao Timóteo, conservar o modelo das palavras sãs. Como é difícil, para nós encarnados conservarmos o modelo das palavras sãs. Apesar de muitas pessoas priorizarem a verdade e o bem, existe uma grande parte de pessoas que gostam de semear a calúnia, a malícia, e a mentira. E na atualidade, meus irmãos, isso está cada vez mais evidente. Interessante que há uma mensagem de Emmanuel no livro Vinha de Luz, que parece que ele escreveu esse ano, que diz assim, quer ver? Em toda parte movimentam-se também os semeadores do escalacho, da ignorância, dos cartos da calúnia, dos espinhos da maledicência. Através deles opera-se a perturbação. E não é isso o que acontece com as fake news hoje em dia, Pessoas semeadores, do escarlacho da ignorância, dos cardos da calúnia. Então, segundo André Luiz, é preciso coragem suficiente para sermos o diferente, Porque quando a maioria, contempla isso, é preciso coragem para irmos, contra isso, para não seguirmos com a boiada. Eu lembrei muito do saudoso seu Rubinho, que seu Rubinho, ele era muito brincalhão, quando ele dava aula pra gente, então ele falava muito isso, às vezes a pessoa vai todo mundo seguindo, eu vou pro lado, aí ele dava o exemplo, vai pro outro, vira pra cá, vai todo mundo, seguindo a boiada, porque é comum fazer isso, espalhar, maledicência, espalhar calúnia. Então, André Luiz fala, coragem para guardar no arquivo do silêncio, para não alimentar e propagar tais informações, mesmo que um número grande de pessoas estejam na onda dessa propagação. Mesmo que um número grande de pessoas seja essa boiada, a gente tem que ir contra ela, Continuando. Toda impressão negativa ou maldosa que se transmite aos amigos em forma de confidência é o mesmo que propinar-lhe veneno através dos ouvidos. E essa orientação me fez lembrar uma passagem do livro Há 2000 anos, Existe uma passagem no capítulo 2, quando o amigo de Públio Lentulus, o Famílio Severo, ele já conhecia a região da Palestina e o Públio Lentulus ia se mudar para essa região com a sua família. Então esse amigo
né, o Flamínio Severus, ele vai orientar o Públio Lento de como o Públio Lento deveria agir diante de qualquer intempérie, de qualquer problema que houvesse durante a viagem. Então, o Flamínio fala o seguinte para Públio Lento: algumas regiões da Palestina, segundo os meus próprios conhecimentos, estão infestadas de malfeitores e é necessário que estejas precavidos contra eles. Leva contigo, tão logo aportes com a família, o maior número de escravos para a tua garantia e dos teus. E na hipótese de ataques, não hesite em castigar com severidade e aspereza. Então, né, olha o que vai acontecer. O Flamínio, ele teve essa impressão quando foi na Palestina de que havia risco. E a impressão que ele teve, que ele quis seguir e orientou o amigo era essa, né? Se acontecer algum problema, não hesite em castigar com severidade e aspereza. E foi o que Públio Lentulus fez. Ele agiu com aspereza ao lidar com um evento que aconteceu na estrada. Eu não vou dizer aqui, né, a história, porque, né, a gente sempre orienta, né, vamos ler os livros, né, os romances, chamados romances, né, de Chico Xavier, de Emmanuel, né, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, são livros que fazem muito bem à nossa alma. Então, eu não vou contar aqui, mas o Públio Lento, ele agiu com aspereza ao lidar com esse evento, seguindo, né, o que o amigo orientou para ele fazer. Então, ao colher aquela orientação, ele não refletiu sobre ela. Ele fez com que ele tivesse uma reação, né? E essa reação que ele teve, né, de aspereza, teve impacto na vida de muitas pessoas, inclusive na própria vida dele e da sua família, certo? Quer dizer, então, né, toda impressão negativa e maldosa, o Flamínio Severus, ele teve uma impressão negativa e maldosa, mas que ficasse com ele. Não deve ser confidenciada a outro, porque isso aí vai ser um veneno no ouvido do outro. A impressão negativa de Flamínio contagiou o público. O público quer dizer que foi um veneno no ouvido dele. Né? Então, André Luiz, ele nos orienta para não fazermos isso. E ele termina, né, já é a última frase, a última orientação dele, dizendo o seguinte: em qualquer circunstância, é preciso não esquecer que podemos ver e ouvir para compreender e auxiliar, em qualquer circunstância. E as circunstâncias, meus irmãos, que nos cercam, são a expressão da vontade de Deus. Assim, como diz André Luiz, é preciso usar os nossos sentidos de ver e ouvir para compreendermos e auxiliarmos os nossos irmãos. Afinal, Deus visita a criatura pela própria criatura. Somos nós aqui na Terra os braços e as mãos de Deus. Apesar de Deus ter o poder sobre tudo, Ele não dispensa a nossa cooperação e a nossa vontade para realizar em favor dos outros. E é essa a mensagem final de André Luiz, né? Então, assim sendo, que procuremos nos educar cada vez mais, iluminar o nosso olhar, apurar os nossos ouvidos, a fim de agir, ou seja, de utilizá-los da forma mais cristã que conseguirmos. E lembrando mais uma vez do professor Clóvis Tavares, nesse mês de aniversário da nossa Escola Jesus Cristo, do quanto ele, do quanto o professor Clóvis, diante das circunstâncias que apareceram em sua vida, ele soube enxergar, ouvir e agir prontamente em benefício de todos. Como professor, ele sabia que a educação é o clarão no âmago da alma, nas palavras de Emmanuel.
né? Em seus livros, são muitos os livros, né, escritos pelo professor Clóvis, nós percebemos claramente a sua intenção de nos educar, né? Educar nossos olhos, educar nossos ouvidos, para que realizemos o propósito de nossa vida, que é o aprendizado do Evangelho e a aquisição do espírito de serviço. Enfim, né? A nossa transformação íntima, o nosso aperfeiçoamento, que é o que realmente, né, edifica o nosso espírito. Assim, com o sentimento de gratidão em nossos corações, pedimos a Deus nosso Pai misericordioso, a Jesus nosso Mestre Salvador, que derramem bênçãos de luz, de paz, de amor no coração do professor Clóvis, de Nina Aroeira, de todos os amigos, benfeitores e trabalhadores, tanto da Escola Jesus Cristo do plano espiritual, quanto da Escola Jesus Cristo do plano terreno. Que o Senhor nos ajude a seguir sem desânimo, né? Seguir o exemplo do professor Clóvis, que ele nunca desanimava, né? Como disse nosso querido Emmanuel, prosseguir com Jesus, hoje, amanhã e sempre, agindo e servindo, aprendendo e amando, até que a luz divina brilhe em nossa consciência, tanto quanto inconscientemente já nos achamos dentro dela. Quando não seja possível avançar 2 passos por dia, que desloquemo-nos para adiante pelo menos alguns milímetros, mas que possamos, meus irmãos, viver a cada dia fazendo o melhor ao nosso alcance, para fazer jus a todo amor e dedicação do professor Clóvis por nós. Vamos orar. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Livra-nos de todo mal, porque teu são o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Em teu nome, em nome de nossos amigos e benfeitores espirituais, pedimos permissão para encerrarmos o estudo dessa tarde. Que assim seja.